Irmãs, a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Fala aí, papai, usa a tua filhinha, Amém, Jesus. a tua serva, Glória a a Jesus. nossa vida. Glória a Jesus. Deus abençoe. Deus seja louvado. Quem está feliz com Jesus? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Dê glórias a Deus. Dê glórias. Glórias. Glórias, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso pastor e o nosso Salvador. Glórias, porque já acordamos, já bebemos água, nos alimentamos, fomos e voltamos, e está tudo funcionando direitinho. Glórias, que somos livres para adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Eita, como eu estou feliz com o papai. Cada dia mais nos alegrando no Senhor. É noite de nos alegrarmos e nos regozijarmos no Senhor. Amém, igreja? Estava na madrugada conversando com o nosso Deus, o nosso Pai e Senhor, e pedindo para Ele uma palavra para essa noite gloriosa, essa noite de gratidão, essa noite de socorro, de alegria, de vitória. E o Senhor falou comigo poderosamente lá no livro de Neemias, capítulo 2. Não é, igreja? Quem puder, estiver com a nossa família, em reverência com a palavra do Senhor, se puder, fique à vontade, fique de pé, fique de joelho, se jogue no altar, mas vamos agora ter reverência à palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. São 11h25, 11h35. Quando der mais ou menos uns 2 minutos para meia-noite, nós vamos colocar nos joelhos e vamos passar a meia-noite orando nos joelhos, Senhor. Amém? Vamos para a palavra que diz assim. Quem puder compartilhar com o irmão Denilton, Luciana, fica atento na palavra do Senhor. Amém? Missionária, essa sua Bíblia para ele. Neemias 2. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Vamos lá, eu falei com a irmã Nélia. Irmão Denilton, fica do lado do seu irmão. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, igreja? E diz assim a palavra do Senhor lá em Neemias 2. Sucedeu, pois, o mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste de hoje? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumido as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então o rei é o Deus dos céus, orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envie-me ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Diga assim: para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me com certo tempo. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me dê passagem até chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu vejo de entrar. E o rei lhe deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Então vi aos governadores além do rio e dei cartas ao rei. Estamos no 9. E o rei tinha enviado comigo os chefes dos exércitos e cavaleiros. O que ouvi do Sambalate, o Elolita, o Tobias, o servo Amonita, me desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Diga comigo, 3 dias. 3 dias. E de noite me levantei, eu e pouco homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava voluntário. E de noite saí para a porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do motor. E contemplei os muros de Jerusalém, e estavam fedidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura,
que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então souberam os magistrados aonde eu fui. Então não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais os que faziam a obra, tinha declarado alguma coisa. Então me disse: vem ver, vós, a miséria em que estamos, e Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, não estejamos mais em, diga comigo, vergonha. Vergonha. Então lhe declarei que o aluno do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvi do Sambalate, o Oronita e Tobias, o Seba, Amonita e Gisei, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazes? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus, porque nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte com justiça, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é bom, que a misericórdia dele dura para todo sempre. E conversando com Deus, eu sei já me deu essa palavra, e você também já conhece um pouco da história de Elias. Alguns sabem que só é salteado, mas sempre Deus fala algo novo para conosco. Que a Bíblia é o mais antigo que existe, mas é tão contemporâneo, né? E o Senhor Deus vai falar conosco a respeito de Elias. É que a palavra do Senhor disse que o rei olhou para Elias e falou assim: por que está triste? Nunca vivi triste antes. E talvez você esteja aqui na casa de Deus, talvez você tenha passado um ano, meses, dias, talvez semanas de tristeza, de angústia. E ele disse, ele ficou um pouco, ele temeu ao que o rei perguntou, mas ele teve coragem de dizer a Deus o que estava, ao rei o que estava sentindo. E nós aqui nessa noite, nós estamos diante de Deus, diante do altar do Senhor. E o Senhor pergunta para mim, para você nessa noite: está triste? Está angustiado? Por que seu coração, sua alma está desse jeito? Está se sentindo perseguido? Está desanimado? E aí Neemias foi conversando ali com o rei, e o rei disse assim: fala comigo, o que tu queres? Aí eu pergunto para a igreja nessa noite: se Deus chegar para você nesse momento e dizer: igreja, o que você quer? Irmãos, filhos, o que vocês precisam? E nessa noite Deus está perguntando para mim e para vocês, para cada um de vocês: o que vocês querem que eu te faça? Porque o Senhor Deus chegou nessa noite para perguntar para mim e para você: o que queres que eu te faça? Porque Deus sabe que situação dentro de você. Estamos aqui arrumados, lindos, adorando o Senhor, glorificando, adorando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem situações que vêm entristecido o ano todo, entristeceu, angustiou, decepcionou, abateu. Nós passamos por dias com dificuldades e ainda alguns vencidos e outros ainda que precisam ser vencidos. E Deus chega para mim e para você nessa noite: está triste, está abatido? O que tu queres que eu te faça? Ele dá glória. Deus seja louvado. E quando o Senhor Deus pergunta o que Ele quer de volta, o que quer que a gente faça, a igreja do Senhor, não é só que Ele não quer saber, Ele está curioso, Ele não quer só que você desabafe, Ele quer lhe ajudar a resolver o seu problema. O Senhor chega para a igreja nessa noite e diz assim: eu estou aqui hoje diante de vocês, e vocês diante do meu altar, porque assim como o rei Artaxerxes abriu as portas e a comporta do céu, e enviou a Neemias para que o problema dele fosse resolvido, o teu Deus, o teu Pai, o teu Rei, o teu Senhor, também abre uma porta diante de ti. Eu, o teu Pai, o teu Senhor, eu quero ferrolhos de bronze e portas de ferro. Contra a vontade de Deus não vale impedimento. E ele começou a se alegrar. E ele chegou para o rei e falou assim: rei, estou triste sim. O que aconteceu? Lá em Jerusalém, onde meus pais estão enterrados, a cidade foi destruída, os sepulcros estão abertos. E naquela época, Acabe, a família de Acabe, Jezabel, muitos da Bíblia, quando desobedeciam a Deus, não tinham direito a sepultamento. O próprio Deus deu uma ordem que ficareis expostos depois de mortos e seriam comidos pelos aves do céu. Por quê? Porque desonraram a Deus, desobedeceram a Deus, não fizeram a vontade de Deus, estavam na desobediência, no pecado, na iniquidade, na transgressão. Aqueles que traíam o Senhor, a igreja que se transformia, as pessoas que louvavam a Deus com os lábios, mas era tudo de coração, o Senhor Deus permitia que morressem, não fossem nem sepultados. Então, quando Neemias soube que os sepulcros estavam abertos, que os
ossos dos pais estavam expostos. Ele se sentiu, sabe o que, igreja? Envergonhado. Porque era uma vergonha ter os corpos expostos. Se os corpos estavam expostos, era um sinal de que eles tinham desonrado a Deus. E não foram nem permitido um digno sepultamento. E Neemias, ele chorava com tristeza e dor, mas também ele chorava com tristeza e dor e vergonha. Ele estava se sentindo envergonhado. Tanto que a palavra do Senhor falou que é opróbrio. E a gente sabe que opróbrio é vergonha. Jerusalém estava assolada, Jerusalém estava envergonhada. O coração de Neemias estava triste e envergonhado pela situação a qual se encontrava. E Deus quer dizer para mim e para você nessa noite, assim como as portas se abriram para Neemias e a vergonha caiu por terra, Deus também vai trazer para mim e para a sua vida de glórias, de regozijo, de alegria. Tempo de honra, a palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Glória a Deus. Para cada dia de vergonha, dupla honra. E Neemias, ele começou a se animar e ele falou assim: dê-me cartas. Dê-me cartas para que eu dê os magistrados, para que eu dê os sacerdotes, para que eu possa passar. Dê-me cartas porque eu tenho pressa. Neemias não estava no Salmo 40, ele não queria esperar a paciência do Senhor. Ele foi lá para o 70 e disse: eu pressa já irei. Me dê carta para quando eu estiver passando, me dê tudo que eu preciso. E aí o rei fez assim: tá bom, toma aí as cartas. E as cartas que o rei entregou na Neemias foi para quando ele chegasse nas cidades, nada o impedisse de chegar onde ele queria e precisava chegar. E hoje Deus dá cartas, libera cartas para mim e para você. Hoje cartas que tiram todo impedimento. O Senhor tira para que eu e você possamos chegar no objetivo de realizar o nosso sonho, nossa vida. Hoje o Senhor abre portas e comporta dos céus. Hoje, quando você partir de hoje, quando você chegar em um lugar, você vai ter testemunho, vai continuar tendo. Porque vocês vão chegar em lugares, nós vamos chegar em lugares que antes a gente não tinha nem acesso. E vai ter testemunho que nós estamos aqui a partir de hoje. Vamos contar testemunho que nós entramos portas que antes eram inacessíveis. Não poderia acessar. Mas agora vai ter acesso. A porta está aberta. E você vai poder entrar, porque o Rei dos Reis, aquele que abriu as portas para Neemias aí, deu carta, deu permissão, autorizou e disse: vá. Deus fala para a igreja nessa noite: vá. Porque eu estou abrindo as portas. Deus diz: estou tirando os empecilhos, os impedimentos. Nessa noite o Senhor vai dizer assim: eu sou contigo. Aleluia. E Neemias se fortalecia. E a palavra diz que ele montou no cavalo e ele foi, mas quando chegou perto de Jerusalém, ele disse que por 3 dias ele ficou observando como vou chegar, como vou entrar. Ele estava vigilante. Ele orava, ele vigiava e orava. Ele sabia que a cidade estava assolada, que havia muitos mortos, mas ele não sabia realmente o contexto lá dentro quando chegasse. E a gente precisa fazer isso, vigiar e orar. E Deus está abrindo a porta. E a gente está vigiando, e a gente está orando. E a gente vai fazer como Neemias, 3 dias orando, 3 dias vigiando, 3 dias vigiando, 3 dias orando, para que você conheça o território. Deus vai te mostrar, é por aqui. Porque quando ele tentou entrar por uma porta, Deus fez: não é por essa não, porque se você entrar por essa porta daí, vão me ver, vão saber que você está chegando, você vai entrar por trás. Muitas vezes, às vezes, as pessoas que entravam pela porta da frente, né? E aí Deus faz com Neemias: volte, vem cá. É por aqui, você vai entrar por aqui, porque eu não quero que está lá veja. É só eu e você, nação. Deixe, nação, me dá. Sua, deixe, nação. Deixe. Deus nos reveste, nos dá direção. Ele ajuda a gente a fazer a escolha certa. Ele mostra o caminho, igreja. Nós precisamos viver João 14,6, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele ficou 3 dias ali orando e foi. Montou no cavalo. E ele disse assim: não tinha animal nenhum, não tinha ninguém naquele lugar, só eu e o cavalo. Mas chegou num lugar que nem um cavalo dava para passar. E Deus fez: agora eu e você. Não tem nem animal, não tem nem cavalo. Desce e vem. E foi que Neemias fez, obedeceu ao comando, à direção do rei, dos reis. E ele entrou. E ele ficou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas antes dele ser vitorioso, irmão Luciano, sabe o que aconteceu? Vem Gisele, vem Tobias, vem Sambalate. E dizia assim: o que você está fazendo aí? Você está indo contra a ordem do rei? Porque antes de Neemias chorar, o rei tinha dito: não vai